O objetivo dessa aula é corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui, ó. Eu vou deixar só ele nessa aula, porque são exercícios importantes, tá? Essa sequência aqui desses 3 exercícios, né? Essas 3 partes, o vídeo antes desse e o próximo também, são exercícios importantes a respeito do conceito, né? Do valor máximo e do valor mínimo de uma função do segundo grau. Então eu quero dar uma atenção maior, tá? Uma atenção maior, eu quero explicar mais detalhadamente para que todo mundo consiga entender. Fui claro? Olha só, o exercício fala assim: analisando o gráfico da função quadrática, determine. Aí tem a letra A, B, C e D. Olha só, o gráfico é isso aí. A gente já consegue tirar algumas informações só de bater o olho nesse gráfico, informações que a gente já viu em aulas passadas. Primeira coisa a respeito do valor do A. A gente sabe que o A é maior que zero porque a concavidade da parábola é virada para cima. A gente sabe que o B é maior do que zero também porque a função intersecta o eixo y no ramo crescente. E a gente sabe que essa função não tem o valor do C, porque o ponto em que ela corta o eixo y, ó, vale zero. Então ela não vai ter o valor do C, certo? A gente sabe também que o delta é maior do que zero, porque ela tem duas raízes reais distintas, certo? Só de bater o olho nesse gráfico a gente já extrai essas informações. Na primeira aqui ele pede a lei dessa função. Então, essa função aí, ela é do tipo f de x igual a x quadrado mais bx. Ela não tem o valor do c, porque o valor do c é onde ela corta o eixo y, ó, e o ponto aqui vale zero. Então, não tem valor do c. Bom, para a gente determinar a lei dessa função, a gente já está acostumado a fazer isso. Tem que montar lá o sistema, certo? Com os zeros da função que a gente conhece, que é o ponto menos 4, né? E a gente tem aqui também, ó, esse outro ponto aqui que você também pode determinar o zero da função, certo? Que é o ponto aqui, menos 1 e menos 3, né? Você pode pegar aí qualquer ponto da função para poder determinar a lei da função, né? Então eu peguei o x vale menos 1, o y vale menos 3. Aí o par ordenado que a gente tem é menos 1 e menos 3. Então, o f de menos 1 é menos 3. Quando o x é menos 1, o y, ó. Quando o x é menos 1, o y dá menos 3. Aqui, quando o x é menos 4, o y dá 0. Então, f de menos 4 é 0. Certo? Aí a gente substitui aqui na forma genérica, ó. Vai ficar a vezes x, que agora é menos 4, então menos 4 ao quadrado, mais b vezes x, que agora é menos 4, ó, igual a zero, que é o valor que está aqui. Depois, a vezes x ao quadrado, aqui embaixo, ó, vai ser a vezes menos 1 elevado ao quadrado, mais b vezes o x, que eu vou botar menos 1, igual a menos 3, que é o valor que está aqui, certo? Aí agora eu começo a resolver. Menos 4 ao quadrado é 16. 16 vezes a vai dar 16a. B vezes menos 4 é menos 4b e o igual a zero eu copiei. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes a dá a. Menos 1 vezes b dá menos b e o menos 3 aqui eu copiei. Agora a gente tem que dar um jeito, né, de cancelar uma letra. Ou você pode cancelar a A ou a B. Eu escolhi cancelar a letra A. Então eu vou multiplicar essa equação de baixo aqui por 16. Por menos 16, né, para poder cancelar a letra A. Então vai ficar menos 16 vezes A, que vai dar menos 16A. Menos 16 vezes menos B, que vai dar mais 16B. Menos 16 vezes menos 3 dá 48 positivo. E a linha de cima, ó, que é 16A menos 4A igual a zero, eu só copiei, certo? Disso aqui agora eu consigo cancelar a letra A, né? Ó, 16A menos 16A dá zero. Eu somo, né? Agora aqui eu vou somar as duas equações, aí quando eu somo 16 menos 16 dá zero, menos 4 mais 16 dá 12, né? Você devia 4b, você pagou 16b, você ficou com 12b de lucro. 0 mais 48 dá 48, certo? Equação do primeiro grau simples, passa esse 12 que está multiplicando b dividindo.
Então vai ficar 48 dividido por 12, que dá 4. Aí você escolhe uma das duas equações aqui desse outro sistema, ó, desse sistema aqui, que você não realizou nenhuma operação, né? Antes de realizar a operação, não pode ser naquele, tem que ser nesse sistema aqui, certo? Escolhe uma das duas linhas, a primeira ou a de cima ou a de baixo, para poder substituir o valor do B. Eu escolhi a de baixo, que tem os valores menores. Então, A menos B igual a menos 3. O valor do B, ó, é 4, que é o valor que eu descobri aqui. O menos da linha que estava lá, né, ó, A menos B igual a menos 3. Então, vai ficar A menos 4 igual a menos 3. Passa esse menos 4 para cá positivo. A vai ser igual a menos 3 mais 4, que dá 1. Então, o valor do A é 1. Portanto, ó, a lei da função é essa daí. F de x é igual a x ao quadrado mais 4x, tá? Eu quero enfatizar bem isso aqui, porque a gente já está caminhando aí para o final da nossa playlist, né? Então, assim, você tem que saber determinar a lei de formação de uma função. Vou até ficar aqui, ó, para aparecer tudo bem claro. Deixa eu vir mais para trás. Olha só. Agora aqui chegando no fim, você não pode ter mais dúvida em relação a isso aqui, tá? Tem que saber montar aquele sistema ali a partir do gráfico, né? Você pegar lá as coordenadas, os pontos que tem no gráfico e saber montar isso dali. Saber fazer a substituição na forma genérica. Depois fazer as multiplicações e dar um outro sistema. Aí você tentar multiplicar, dividir, somar por alguma coisa que cancele uma letra, para você achar uma e depois substituir em uma das duas equações lá, tá? Isso aqui não pode ter mais dúvida, ok? Então, se você não entendeu alguma parte aí, volta o vídeo para você tentar entender, tá? Porque isso aqui é o que eu chamo de elementar, é o básico. Se você sabe calcular a lei de formação de uma função de segundo grau, você sabe o básico de função de segundo grau, tá? Porque depois a gente vai começar a ver os exercícios com aplicação, que vai ser os próximos 3 exercícios, sem ser a próxima parte, os 3 próximos vídeos de exercício. Aí já é um pouco mais complicado, tá? Já são exercícios mais complicados. Essa aqui é exercício básico. Quando você sabe calcular, que nem isso aqui que a gente fez agora, que é a lei da função, e isso aqui que a gente vai fazer agora, ó, que é as coordenadas do vértice de uma parábola, isso aqui você sabe o básico. Porque isso aqui é aqueles exercícios de calcule, determine. É o básico que você tem que saber, tá? Então, assim, todo mundo tem que... Né, não é você assistir uma playlist uma vez disso aqui que você vai saber tudo. Não. Mas pelo menos o básico tem que terminar a playlist e saber pelo menos o básico. Ok? Então, ó, as coordenadas do vértice da parábola é o x do vértice e o y do vértice, né? Que ele quer as coordenadas do vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que aquele delta ali é o delta da fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu aconselho também a sempre botar a fórmula no exercício, porque é você colocando a fórmula que você aprende. Tem gente que chega na hora da prova e não lembra a fórmula, porque não praticou. Se você praticar, fazer 10, 20, 30 exercícios, você consegue entender e consegue lembrar das fórmulas, lembrar de tudo, né? Como é que a gente que é professor lembra disso? Porque a gente dá aula sempre e você não esquece. Então, vocês é a mesma coisa, tem que fazer vários exercícios para poder manter a mente ativa e lembrar das coisas. Então, vamos substituir aqui, ó, lá na função que a gente descobriu aqui, né? Porque a letra B ele quer saber as coordenadas do vértice da parábola, ainda é o mesmo exercício, essa função aqui. Então, é menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é 4 e o a é 1, né? O b é o coeficiente que acompanha o x e o a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, o b vale 4 e o a vale 1. Então, tá aqui, ó. b vale 4 e o a vale 1. Só fiz a substituição. E o menos da fórmula eu copiei. 2 vezes 1 dá 2. Vai ficar 4 dividido por 2, que dá 2. E o menos daqui, ó, eu só copiei. Então, o x do vértice é menos 2. O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O b ao quadrado, né, ó, é o b aqui, que é o 4 ao quadrado. O a vale 1 e não tem c, né? Lembra? O c vale 0.
que é onde a função corta o eixo y aqui no ponto zero. Então vai ficar b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, e o c, que não tem, que é 0. 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes 0 é 0. Então vai ficar 16 aqui em cima, 4 vezes 1 dá 4. Então vai ficar 16 dividido por 4, que dá 4. E o menos aqui, ó, o menos que tinha em todas as partes da fórmula, eu só copiei, tá? Então, y do vértice é 4. Portanto, as coordenadas do vértice é menos 2 e menos 4. Na letra C e na letra D, ele fala assim, ó. Deixa eu botar aqui de cima para não ficar o reflexo. Ele fala assim: o valor mínimo da função. Aí você tem que lembrar que o valor mínimo da função é o y do vértice, que vale menos 4, né? Ó, a gente acabou de descobrir ali em cima, o y do vértice vale menos 4. E ele pergunta na letra D qual é o ponto de máximo de f. Aí você tem que lembrar que o ponto de máximo de uma função do segundo grau é o vértice. Então, o ponto de máximo é aquele dali, ó, menos 2 e menos 4, ok? São conceitos aí que não podem ser perdidos ao decorrer do tempo.